Olá, povo de Deus! Nós começamos hoje Romanos. Eu quero convidar vocês para uma jornada incrível dentro de um dos livros mais profundos da teologia paulina. Quero convidar você a se aventurar comigo aqui nos próximos meses em cima de Romanos. E hoje nós vamos começar no capítulo 1 e o tema desse devocional é: antes de fazer algo para Deus, primeiro saiba quem você é em Deus. E aí eu quero te perguntar, você sabe quem você é em Deus? Porque talvez você saiba o que você está fazendo para Deus. Eu estou auxiliando no ministério, estou liderando uma área, eu estou servindo nessa função, mas antes disso é necessário que você saiba quem você é em Deus. E Paulo começa assim no capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, ele vai destacar aqui a identidade dele em algumas palavras. Primeiro no seu nome, depois ele vai destacar a palavra servo, depois ele vai destacar a palavra chamado e por último a palavra separado. Paulo define a identidade dele como servo de Jesus Cristo, chamado para o ministério e separado para o evangelho. E isso diz muito sobre a identidade do cristão. Nós somos servos de Jesus. Não importa se na política, se na economia, nós estamos ali a serviço de Jesus. Não importa se na educação ou na área artística, nós estamos ali como servos de Jesus. Paulo, servo de Jesus Cristo. Hoje você é servo de quem? Hoje você está servindo a quem? Será que você não está servindo a alguém que você colocou na posição de Deus na sua vida? Será que hoje você não está servindo a si mesmo, aos seus próprios sonhos, desejos e objetivos? Porque Paulo poderia aqui falar, olha, eu sou servo, então, de César, eu sou servo, então, de fulano, mas ele está dizendo, eu sou servo de Jesus Cristo. Você é servo de quem? A segunda coisa que ele diz é que ele é chamado para o ministério, chamado para ser apóstolo. Você foi chamado para o quê? Deus te chamou para o quê? Deus te criou para o quê? E a terceira coisa que Paulo diz é que ele foi separado para o evangelho de Deus. E ser separado é como aquela cristaleira lá na casa do seu vô, da sua avó, que tem os utensílios em que o vô e a avó só usam em momentos especiais. Aqueles utensílios são comuns, mas eles foram separados para um uso especial. Paulo está dizendo, eu fui separado para o evangelho. Eu e você, nós somos separados para uma vida de santidade, de consagração. Eu e você fomos separados para uma vida cristã. Eu e você fomos separados para o evangelho. Nós somos separados para um uso muito especial. Não podemos nos prostituir, sabe? Vivendo qualquer vida, fazendo qualquer coisa, pertencendo a qualquer lugar, se o Pai nos separou para uma missão tão especial quanto a missão do Evangelho. Antes de ser apóstolo, Paulo era servo. Antes de ser enviado, Paulo foi chamado. Antes de realizar algo para Deus, ele pertencia a Deus. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que você precisa pertencer a Deus. Chamar a sua atenção para o fato de que você precisa ter relacionamento com Deus. Chamar a sua atenção para o fato de que antes de você fazer, você precisa ser. E a grande questão hoje é que tem muita gente fazendo, falando sem ser, e isso gera uma grande incoerência. O chamado maior de Deus e a maior preocupação de Deus hoje não é com aquilo que você faz, mas é com quem você é. E Deus quer que você seja um filho amado, uma filha amada. Deus quer que o seu estilo de vida seja o do servir. Deus quer que você entenda qual é o seu chamado e Deus quer que você viva uma vida separada. Agora, a grande questão é isso que você quer? É isso que você entende que é importante para você? Porque pode começar hoje com a sua oração. Você pode dizer, Deus, eu estou confundindo a minha identidade com a minha função. E por causa disso, quando eu perco a função, eu entro em crise de identidade. Mas eu peço ao Senhor, me dá uma identidade fortalecida, não naquilo que eu faço,
mas no teu sonho, naquilo que o Senhor pensou, naquilo que o Senhor, sabe, desenhou sobre a minha vida. Que a minha identidade esteja firmada na nossa relação. Você pode dizer, Deus, olha, eu tenho vivido e estou vivendo de propostas, mas eu entendo que o Senhor não me fez para viver uma vida aleatória por um acaso. Me dá a revelação do meu chamado. Deus, olha, eu tenho vivido qualquer tipo de vida, eu tenho me entregado a qualquer tipo de experiência, mas o texto diz que o Senhor também me separou. Então me ajude a viver como alguém que foi separado, me ajude a viver como alguém que é consagrado, me ajude a viver como alguém que foi designado pelo próprio Deus para uma missão especial. Você pode começar a viver tudo isso hoje, a partir desta oração, confiando que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar, vai agir e todas as coisas vão cooperar para que você seja, para que você tenha uma identidade, para que essa identidade seja fortalecida, para que você tenha convicção do seu chamado e para que você viva uma vida separada. Vamos orar nesse sentido, Pai? Ajuda essa pessoa hoje a entender quem ela é no Senhor, Pai. Assim como Paulo disse aqui no texto, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, nós queremos também declarar isso, Pai, que nós somos servos do Senhor, chamados para o ministério, separados para o Evangelho, Pai. Nos ajude a viver assim. Não deixe, Deus, que a gente brinque com o fato de sermos cristãos. Não deixe a gente brincar, Deus, com o evangelho. Não deixe a gente brincar de ser igreja. Mas assim como o apóstolo Paulo se apresenta aqui, que assim também possamos nos apresentar em todos os lugares que estivermos como servo do Deus Altíssimo, como servo do Senhor dos Exércitos, como servo do Rei dos Reis, como servo de Jesus Cristo, como alguém que foi chamado para viver uma vida, Deus, ministerial. Que privilégio é, Pai. Nos dá esse senso de privilégio, de entender que nós somos chamados para pregar o Evangelho, para testemunhar e separados pelo Senhor para um fim muito especial, Pai. Nós queremos viver com essa consciência, por isso pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Deixa eu te perguntar, você já se inscreveu nesse canal? Então se inscreva e ative as notificações para que você não perca nenhum episódio. Hoje ficamos apenas no versículo 1, tem muita coisa de Deus aqui para mim e para você, então eu te encontro aqui amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um grande abraço, que Deus te abençoe.